Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Essa é uma questão da FUVEST. Certo gás X, ele é formado apenas por nitrogênio e oxigênio. Para determinar a sua fórmula molecular, comparou-se esse gás com o metano, CH4, e verificou-se que volumes iguais dos gases X e metano, nas mesmas condições de pressão e de temperatura, pesaram respectivamente 0,88 gramas e 0,32 gramas. Qual a fórmula molecular do gás X? Aí temos aqui como dados as massas molares de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Bom, primeira coisa, se você souber uma massa molar de uma determinada molécula, você sabe mais ou menos ali a sua fórmula molecular. Por quê? Aqui nós temos óxidos de nitrogênio. Se eu soubesse, por exemplo, que a massa molar fosse 28, vamos supor que ela fosse 28, tá? 28 gramas por mol. Se o exercício tivesse falado, esse óxido ele possui, por algum motivo ali, ele me conta que a massa molar é de 28 gramas por mol. Eu ia testar. Eu ia vir aqui e falar, bom, nitrogênio vale quanto? Nitrogênio vale 14. Quantos nitrogênios eu tenho na primeira molécula? Só tenho um. 14 vezes 1 é igual a 14. Tenho um oxigênio também. Bom, oxigênio eu tenho 16, que vezes 1 é 16. Mas se a gente somar aqui, eu tenho 6 com 4, vai dar 10, né? 1 mais 1 vai dar 3. Deu 30 gramas por mol. Bom, não pode ser esse caso, tá? É claro, eu chutei um valor qualquer aqui. Eu falei 28, mas poderia ter falado 58, 56, 34, tanto faz. Bom, não é esse caso. Chegou perto de ser, mas não é. Se eu tivesse falado 30 gramas, vamos supor que a questão falou 30, então beleza, letra A, alternativa correta, acabou. Claro, a não ser que outra aqui batesse a mesma fórmula, mas não tem como. As quantidades de nitrogênio e de oxigênio só estão aumentando, então a massa molar não bateria a mesma. O que eu estou querendo dizer é, se você souber a massa molar, você consegue descobrir a fórmula molecular fazendo um teste. Agora, como eu vou descobrir a massa molar? Bom, no caso do metano, é mais tranquilo, porque o exercício já falou que o metano é o metano. Então, o CH4, eu sei que a massa do carbono vale 12, a massa do hidrogênio vale 1, só que eu tenho 4 hidrogênios. Então, eu tenho 12 mais 1 vezes 4. Então, a soma disso aqui vai dar 16 gramas por mol. Essa é a massa molar do CH4. Eu sei, com relação ao CH4, além da massa molar, eu sei o valor da massa dele. A massa do CH4 é de 0,32 gramas, né? A questão passou isso aqui, ó. Então, eu tenho 0,32 gramas dele. E por que isso é importante? Porque número de mols, ele nada mais é do que massa sobre massa molar. Então, no caso do metano, o número de mols que eu tenho do metano, ele é a massa que nós temos do metano, que é de 0,32 gramas, dividido pela massa molar do metano, que é de 16 gramas por mol. Fazendo essa divisão aqui, ó, grama corta com grama, aqui é 0,32, né? Eu teria que jogar vírgula duas casas ali para a direita, então ficaria 0,0, 16 vezes 2 é 32, então 0,02. Esse é o número de mols que eu tenho de metano. Tá, mas até agora, qual que é a relação, professor, entre o metano e esse óxido que eu não sei quem é? Eu sei que é NXOY, eu sei que tem nitrogênio e oxigênio. Agora, como que eu vou saber a quantidade? Bom, agora vai entrar uma coisa muito importante chamada hipótese de Avogadro. O que é a hipótese de Avogadro? Espera aí, eu escrevi errado aqui. Aqui é Avogadro. Bom, a hipótese de Avogadro, ela diz o seguinte, que gases que possuem a mesma temperatura
o mesmo volume, a mesma pressão, eles vão possuir também o mesmo número de mols de moléculas, isso é importante porque de átomos nem sempre é igual, no mesmo número de mols de moléculas e também o mesmo número de moléculas, tá? Então, o número de moléculas tem também que ser igual. Número de átomos não necessariamente, só se as duas moléculas forem diatômicas, as duas triatômicas e assim por diante. Aí vai bater. Bom, então a hipótese de Avogadro, ela fala isso, que quando gases eles têm a mesma temperatura, mesmo volume e mesma pressão, você pode esperar número de moléculas iguais, número de mols de moléculas iguais ou número de moléculas iguais também. E por que isso? Olha só aqui a questão, certo? O gás X é formado apenas por nitrogênio e oxigênio. Para determinar sua forma molecular, comparou-se esse gás com metano. Verificou-se que volumes iguais dos gases X e metano, nas mesmas condições de pressão e temperatura, pesaram respectivamente, falou a massa desse gás e falou aqui a massa do metano também. Qual a fórmula molecular do gás? Bom, agora você entende que se eles têm as mesmas condições, este número de mols que é do metano também é o número de mols do gás X. Eu não sei quem é o gás X, mas eu sei que ele tem que ter esse número de mols. Olha só. Então, vamos marcar agora, ó, M do gás X é de 0,02 mol. A massa do gás X é de 0,88 gramas, e isso foi passado aqui. Agora, utilizando a fórmula do número de mols, que é massa sobre massa molar, eu vou isolar a massa molar trocando ela de lugar aqui com o número de mols. Aí nós vamos ter que massa molar é igual a massa dividido pelo número de mols. E agora é só a gente colocar aqui os valores, né? A massa molar vai ser igual a massa, que é de 0,88 gramas, dividido por número de mols de 0,02 mol. Aqui eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, né? Ficaria 88 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 44. Então, nós temos uma massa molar que é de 44 gramas por mol. Qual desses gases aqui? O primeiro a gente já sabe que não é, né? A gente testou, dava 30. Vamos testar o segundo. Vamos lá, ó, letra B. Se eu tenho N2O, qual que é a massa do N? Na tabela periódica é 14. Vezes 2 vai dar 28. A massa do oxigênio é 16 na tabela, vezes 1, porque eu só tenho um oxigênio aqui, vai dar 16. Somando, 8 com 6 dá 14. Aqui ficou 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Opa, 44 gramas por mol. Encontrei o gás. O N2O, que é o óxido de nitrogênio, é o gás que tem a massa molar que nós calculamos aqui. Então, esse exercício ele é muito bem feito, ele fala sobre hipótese de Avogadro sem citar a hipótese de Avogadro. Então, isso dificulta a questão, porque o aluno teria que perceber, falou volume, temperatura, pressão igual, hipótese de Avogadro aqui. Eu uso um gás para descobrir o número de mols dele, porque eu sei a massa molar, olhando essa fórmula molecular e olhando a massa, achei o número de mols dele, então eu sei o número de mols do outro. Os dois aqui, pela hipótese de Avogadro, tem que ter o mesmo número de mols, pelas condições que foi falado pela questão. Se eu sei o número de mols dele, sei a massa também, só isolar a massa molar que eu descubro quanto ela vale. Sei a massa molar, vou fazer o teste com esses gases todos aqui, ó. Não todos, né? Mas vai fazer com alguns, até você ver qual que é a alternativa correta. Então, a letra B é o gabarito para essa questão, que eu julgo uma questão bem legal de ser feita, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão, compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem o link destes cursos, tá?
Ah, tem também aqui na descrição contato para aulas particulares de química comigo, caso você precise. Então, eu desejo bons estudos e nós vamos nos ver em uma próxima aula. Desejo bons estudos e até mais.